Notícia urgente. Hoje, dia 3 de dezembro, agora são 15 horas, 3 horas da tarde, tive acesso a um vídeo onde o ministro Lewandowski fala da assinatura do novo decreto. É isso mesmo, meus amigos. Já tem um novo decreto assinado, nós ainda não temos acesso a ele, mas eu colocarei esse trecho da fala do ministro, onde ele dá um spoiler, ele adianta quais são os pontos que serão tratados neste decreto. Se está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de arma de tiro e atleta profissional de tiro. Vou correr pro vídeo ficar curtinho e você me ajudar a compartilhar em todos os grupos de WhatsApp para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis. Tô no 2x. Vamos lá. Vídeo na tela, Lewandowski. Já queria agradecer aqui ao meu amigo. Deixa eu até diminuir a tela aqui para vocês verem certinho o Instagram dele. Instrutor Schiavini, que gentilmente me cedeu essa gravação feita por ele. Então corram lá no Instagram e sigam lá, Instrutor Schiavini. Valeu, Schiavini, tamo junto. Vamos lá, vídeo na tela. Estamos preocupados com isso e nós estamos também, quero dizer que, sobretudo com a Comissão de Segurança da Câmara, nós tivemos uma longa interlocução nos últimos tempos e realmente este decreto que regula as armas mereceu um aperfeiçoamento em determinados aspectos. Com relação aos clubes de tiro, o presidente foi absolutamente inflexível no que diz respeito àquela distância de 1 quilômetro a partir das escolas, sobretudo o funcionamento durante o horário escolar. Então ele já deixa claro aqui, eu vou fazendo as interrupções para fazer as ponderações necessárias, já fica claro que a história da distância clube-escola foi decisão do presidente da República e ele foi inflexível em relação a este tema. Mas acharam uma saída que era que a gente já sabia, que são os horários determinados para funcionamento. Vamos continuar ouvindo o ministro. Durante as aulas. E temos que respeitar isso, porque é o chefe da nação, chefe, enfim, de governo, chefe de Estado, mas nós procuramos outra... Sim, é? Não. Sim, agora, bem. Então, eles já existem, nós sabemos que existe direito adquirido, eu sempre disse isso, né? Isso é uma regra constitucional. Quer dizer, então, se eles iniciaram as operações dentro da legislação vigente, um direito adquirido, não sei de que espécie, que extensão, eles têm. Então vamos lá. Então os clubes que já iniciaram as suas atividades na vigência da lei anterior, segundo o ministro, que a próxima fala dele, que ele é ex-ministro do STF, tem um direito adquirido. Senhor ministro, com todas as vênias, o mesmo não se aplica à data de validade dos documentos que foram reduzidas? Acho que sim, né, ministro? Então, pelo amor de Deus, vamos também tentar resolver isso de alguma forma. Seguimos. Então, basicamente, ele fala que quem já abriu o clube na vigência da lei antiga tem o direito adquirido. E aí ele vai falar dos horários de funcionamento. Eu confesso a vocês que não ficou totalmente claro se o que ele fala de direito adquirido é para esses horários, classifica-se como direito adquirido para os clubes que já haviam aberto na lei antiga. Ou se todos os clubes, você que está aí aguardando ansiosamente para poder tirar o seu CR, também conseguirá tirar o seu CR para funcionar nos horários citados. Confesso a vocês que isso não ficou totalmente claro. Eu imagino que essa regra será aplicada somente nessa base do direito adquirido. Então, somente os clubes que já existiam na vigência anterior que poderão funcionar nesse horário. Mas nós só vamos ter certeza em relação a isso quando publicar o decreto. Vamos lá. Sempre afirmei isso e afirmo como na qualidade de ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não afasta a possibilidade de regulamentação das atividades desses CACs, não é? Dentro no que diz respeito a horários, normas de segurança, etc, etc. Nós chegamos numa situação de consenso, inclusive capitaneada pelo deputado Ismael, que é um atirador esportivo, é um médico, é um homem de respeito, muito consciente. E nós decidimos, e ontem liberamos esse decreto, que avançou em 4 pontos. Eu assinei esse decreto. Ontem liberamos este decreto, ontem este decreto foi assinado e, segundo ele, avançamos em 4 pontos. Então já existe um decreto assinado.
Ele ainda não foi publicado, ainda não tivemos acesso, mas ele vai dar um spoiler do que consta neste novo decreto, quais foram os avanços, segundo ele, em relação aos temas. Vamos lá. O decreto está em outros ministérios, deve ir para a assinatura do presidente da República. Primeiro, os clubes de tiro continuarão funcionando. Detalhe, né? Ele já assinou, está passando por outros ministérios e ainda carece da assinatura do presidente da República. Então, enquanto o presidente da República não der a canetada, nada feito. Mas, né, imagino que está de acordo com o que ele solicitou, então não tem por que ele não assinar. Vamos lá. Aqueles que estão a 1 quilômetro mas funcionarão assim. Tiros, prática de tiro, das 18 horas às 22 horas. E durante os fins de semana e feriados, o dia todo. Então vamos lá. Segundo o ministro, que ficou estabelecido que o clube de tiro somente poderá ter tiro das 18 às 22. De segunda a sexta-feira, em dias úteis. Já aos finais de semana e feriados, o dia todo. Qual a lógica disso? Sendo que, se for adotar a alegação ridícula de questão de segurança em relação à distância clubes, estabelecimentos de ensino, muitos desses estabelecimentos de ensino continuam abertos após as 18 horas. Então não há justificativa para abertura somente nesse horário. É somente para nos sufocar. Está claro? Porque se esta preocupação, primeiro que ela não é legítima, mas segundo que se fosse, supondo que fosse, não há lógica nesta decisão, pois vários e vários estabelecimentos de ensino, por exemplo, faculdades, permanecem funcionando após as 18 horas. Então, não há guarida, não há fundamentação lógica para esta questão dos horários. É ridículo, é uma esmola para que os clubes não sejam fechados de uma hora para outra, né? A verdade é essa. Não passa de uma esmola. Andrei, era melhor ficar fechado para sempre? Claro que não. Mas isso não me tira o direito de classificar essa decisão, que, como disse, é ridícula, como uma esmola. Não me tira este direito. Fim. Durante o dia, e essa foi uma sugestão do deputado Ismael, e foi consenso daqueles que nos procuraram, os clubes de tiro funcionarão para as atividades administrativas, pedagógicas, de curso, etc. Então foi uma solução que nós encontramos, já assinei esse decreto. Então quer dizer, o clube vai poder abrir normalmente, só que só pode ter tiro depois das 18. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se os disparos são efetuados dentro de uma pista, um habitáculo, um lugar onde não tem como sair um projétil. Não tem como. Os clubes fechados, né, estou falando. E os clubes abertos também tiveram homologação pelo Exército, pela Polícia Civil, pelo Bombeiro, por todos os órgãos responsáveis, classificando aquele local como seguro. Então não há lógica para isso. Mas o resumo é: tiro das 18 às 22 de segunda a sexta e liberado de finais de semana e feriados. E no resto dos horários você faz o que você quiser, vai jogar baralho, dominó, fazer curso, enfim. Aí é você que escolhe. Acho que é uma solução satisfatória, salomônica, que vai permitir que esses clubes de tiro continuem a operar. Não, ministro, não é satisfatório. Como é que vai fazer com as etapas de Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro que começam na quarta-feira? Tem tiro quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, porque senão não dá para todo mundo atirar. Como é que vai fazer nessa questão? Não tem como, por exemplo, modalidades como a que eu pratico, que é o IPSC, acontecerem no período noturno por uma questão de iluminação. Não tem como. Isso é um absurdo. Mas é o que temos, né? Então ainda temos que pegar essa esmola. Ainda vai ter gente vindo aqui embaixo falar: nossa, mas nunca nada tá bom. Nossa, mas era melhor então fechar. Não, era melhor que fossem respeitados. Que os nossos direitos fossem respeitados, né? Como o ministro mesmo falou, o direito adquirido, quando esse clube existiu, quando esse clube pediu o seu registro, ele não tinha essa determinação de horário. Então o direito adquirido está sendo respeitado em parte. Está sendo respeitado até a parte que convém. A verdade é essa. E até porque a maioria dos atiradores, eles trabalham durante o dia, vão às 18 horas, tiram até as 22, e durante o fim de semana, e os clubes fazem outras atividades durante o dia inteiro. Acho que essa é uma coisa. Alteramos a habitualidade, quer dizer, agora a habitualidade não é mais por arma, nem por calibre, mas por grupo de armas.
Agora a habitualidade não é mais por arma e nem por calibre. Por arma nunca foi. Sempre foi por calibre, né? Depois que veio essa nova determinação. Agora ele fala que vai ser por grupo de arma. Então eu imagino, né, diante da fala do ministro, que o que ele está dizendo que agora a habitualidade será por grupo de arma. O que é grupo de arma? É permitido e restrito? Ou é por grupo de arma semiautomático? Vai ser por tipo de funcionamento? Olha, confesso a vocês que eu não consigo ter certeza do que é que ele está falando. Então, mais um ponto que teremos que aguardar o decreto sair efetivamente, ou vazar alguma minuta, alguma coisa assim, para que a gente possa entender o que é que ele está dizendo. Por grupo de arma. Qual é a classificação dele de grupo? Qual é? Eu não sei, porque nitidamente, com todas as vênias, o ministro não é um especialista desse tema. Ele está falando de funcionamento, ele está falando de calibre, do que é que ele está falando? Então, confesso a vocês. Mas, qualquer modificação que seja para calibre restrito e permitido, que seja por tipo de funcionamento, qualquer avanço nesse sentido é um avanço, né? Porque por calibre está algo realmente impossível de ser exercido aí. É quase que inexequível dependendo para quem for. Vamos lá, vamos seguir. Ampliamos a certificação das armas de colecionador, não apenas o IFAM, mas qualquer museu. Então vamos lá. Resumo. Como o IFAM extinguiu o departamento que cuidava de armas de fogo e não tem mais como emitir um certificado, laudo, sei lá como é que é o nome correto disso, para que você consiga transferir o seu equipamento para a coleção, abriu-se, segundo o ministro, a possibilidade de não somente o IFAM dar esse laudo, essa carta, essa determinação, enfim, esse atestado, sei lá como é que é o nome disso. Qualquer museu poderá atestar que aquela arma é uma arma histórica. Algo neste sentido, que também carece de que nós tenhamos acesso à minuta principal para poder entender como ficou determinada essa questão. Que, enfim, regularmente qualificado, pode dar um certificado de colecionador. Certificado de colecionamento, é isso aí, ministro, obrigado. Nós consideramos que as carabinas de calibre 22 estão liberadas até o Calibre 22, segundo o ministro, carabinas calibre 22, e ele até fala mais algum calibre, que também não vai dar para ter certeza, porque ele fala 357, alguma coisa nesse sentido, não dá para ter certeza, só mesmo vendo a minuta, mas fica claro que as carabinas calibre 22, aquele seu 7022, que estava classificado como uma arma de uso restrito, não será mais assim classificada, e sim será classificada como de uso permitido. Vamos lá. Calibre... Quem é que lembra disso? 3... Bem, havia um determinado... Aquele que é utilizado por atiradores esportivos, nós liberamos. Agora sim, um detalhe muito importante. Por exemplo, uma CT9, né, as CCPs assim conhecidas, as carabinas com calibres de pistola, por isso que é CCP, carabina calibre de pistola, né? Na verdade a tradução não era nem essa, mas aí por conta do Brasil teve que mudar, mas enfim, também é uma carabina, e ele fala as carabinas utilizadas pelos atiradores. Então se as CCPs, que são assim classificadas como carabinas, 9mm, 40, forem classificadas como permitidas, essa é uma notícia fantástica para quem pratica o tiro esportivo, principalmente para quem pratica o IPSC. Eu mesmo tô louco para comprar uma CCP para poder participar e não pude mais comprar por ela ser classificada como calibre restrito. Então se o 22 voltar a ser permitido e também as carabinas calibres de pistolas, as CCPs, voltarem a ser calibre permitido, essa é uma notícia fantástica. Vamos lá. Primeira coisa que eu não classifico como esmola. Vamos lá, seguindo. Quer dizer, não é mais arma de uso restrito, e também liberamos as armas de pressão. Então, foi as reivindicações que nós atendemos integralmente. E também liberamos as armas de pressão. Então, será que aquele absurdo em que crianças precisavam tirar CR, que somente conseguem após os 14 anos para competir com armas de pressão, será que isso foi extinto? Será que a minha filha de 10 anos poderá voltar a competir? Será, ministro?
como eu quero que isso realmente seja dessa forma, porque isso é algo que está afligindo não só a mim, a você, está prejudicando, está levando crianças que estavam competindo, como é o caso da minha filha, a não poderem mais competir. Então, se isso realmente se concretizar, é uma ótima notícia. Então, recapitulando, basicamente, a sentença de morte do tiro desportivo, que era o fechamento dos clubes tiro e escola, está resolvido, só que os clubes somente funcionarão das 18 às 22 horas de segunda a sexta e livres no horário nos finais de semana e nos feriados, podendo abrir fora desses horários, mas sem tiro, somente para atividades administrativas. A habitualidade não será mais por calibre, será por grupo de arma. Agora, o que eles classificaram como grupo de arma, somente quando o decreto sair, para nós sabermos. Também, 70-22, calibrinho 22, AR-22, enfim, todas as carabinas 22, segundo o ministro, também voltarão a ser calibre permitido. E ele ainda dá a entender que carabinas usadas por atiradores esportivos, imagino que sejam as CCPs, carabinas com calibres de pistola, por exemplo, uma CT-9, uma CTT-40, uma Brigade, etc, também voltará a ser permitido, que é uma notícia excelente, pois é um equipamento muito utilizado no tiro esportivo. Também não precisará mais do certificado do IFAM. Qualquer museu poderá emitir esse certificado, assim você poderá transferir os seus equipamentos para a coleção. E por último, e não menos importante, que eu confesso fiquei muito feliz pessoalmente, ao que tudo indica, liberaram as carabinas de pressão. Ou seja, não mais será necessário você ter CR para manusear, poder competir com carabinas de pressão. Manusear não, desculpe pelo equívoco, competir, pois manusear nunca foi proibido, somente a competição que estava proibido somente com CR. Mas essas ponderações em relação às carabinas de pressão estão sendo feitas por mim. O ministro não deixou isso claro, ele só fala da liberação das carabinas de pressão. Então também teremos que aguardar o decreto sair efetivamente, ser publicado, para que possamos entender todos esses temas. Mas, ao que tudo indica, tivemos um avanço. A sentença de morte do tiro esportivo, que era o fechamento dos clubes em relação à distância de estabelecimentos de ensino, parece que foi resolvido. Foi dado uma esmola, mas é o que temos para hoje, né? Infelizmente. E mais esses outros pontos também parecem que tivemos aí avanços. Então, depois de muitos e muitos meses, anos até, parece que teremos avanços positivos, né? Porque avanços negativos temos quase todos os dias. Mas parece que teremos avanços positivos. Agora eu vou suplicar para que você me ajude a compartilhar esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp para que as informações aqui prestadas cheguem no maior número de pessoas possíveis. Esse é o recadinho de hoje, Andrei Blanco, Portal Armamentista, tamo juntos. Até quando? Não sabemos.